Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito por vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e hoje nós estamos gravando o nosso quarto episódio junto com o time da Simplifica Mais. A gente já gravou 3 episódios dessa trilha especial. No primeiro episódio, a gente falou sobre experiência do cliente. No segundo episódio, a gente discutiu sobre a famosa briga comercial versus financeiro. E no último episódio, a gente conversou sobre força de vendas e back-office. Hoje, nós vamos falar sobre saque, né? De quem que é a responsabilidade de atender o cliente, de fazer o saque, quem tem que fazer, quem não tem que fazer, enfim. Trouxe o Rica e a Thaís para falar sobre esse tema. Rica, Thaís, sejam muito bem-vindos ao Papo de Vendedor. Obrigada. Para quem ainda não escutou vocês, ainda não teve a oportunidade de escutar os nossos episódios anteriores, se apresentem para nossa audiência, por favor. Então, eu sou a Thaís, sou formada em gestão comercial, trabalho na área já faz quase 12 anos, né? E hoje, dentro do Simplifica Mais, faço parte da gestão do time de sucesso do cliente. Tá, legal, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá. Sou o Rica, sou um dos fundadores da plataforma Simplifica Mais. Tenho uns 15 anos aí de experiência desenvolvendo soluções de software aí, e vendo muita coisa aí ineficiente dentro das empresas e dentro do relacionamento das empresas com seus clientes. Certo. Então a gente juntou um pouquinho de tudo isso ali e desenvolveu soluções para melhorar essa experiência. Legal, legal. Sejam bem-vindos. Vamos conversar sobre saque. E a primeira pergunta é a seguinte, né? A palavra saque, ela tem um estigma, né? Ela carrega um estigma. E eu quero saber, na visão de vocês, por que isso acontece? Bom, eu acho que quando a gente precisa recorrer a um saque, né, um serviço de atendimento ao consumidor, é para resolver alguma coisa. É um BO. Não é uma coisa, não é coisa boa, né? A gente tá tendo que ir ali resolver alguma coisa. E a gente também tem um pouco de estigma em cima dessa palavra pela própria ineficiência que a gente já vivenciou muito em algumas plataformas de saque, né? De você ter o teu BO e ser jogado de um lado para o outro, não ter o teu problema resolvido, né? Então, o saque ele acabou sendo sempre... teve a sua imagem denegrida em relação a isso, né? Tem até uma brincadeira interna que a gente faz, que se você adicionar o O, né, fica saco, né? Fica um saco ligar mesmo para esses departamentos, né? Mas são departamentos extremamente importantes para a organização, né? Você ter pessoas dedicadas, né? Pessoas e tecnologia dedicada a resolver o que o teu cliente precisa, né? Ser eficiente ou não, aí já é outra história, né? Mas é muito importante você ter pessoas dedicadas para poder fazer isso, né? E principalmente eu acho que a diferença de ser eficiente ou não ser eficiente é o quanto realmente você está preocupado, genuinamente preocupado com o teu cliente, o problema dele e a experiência que ele está passando. Entendi. E o que a gente pode fazer, né, para melhorar esse estigma, cara? Tem alguma coisa que a gente poderia falar sobre o saque, mas não de uma forma... por exemplo, o saque no B2B é de um jeito, né? O saque na indústria é de outro. O saque no B2C, o consumidor final, é de outra forma, né? Como é que a gente pode trazer insights para o amigo ouvinte que de repente tem dentro da empresa uma pessoa, às vezes um departamento, ali, uma equipe fazendo o atendimento do consumidor? Como é que a gente pode trazer para ele ali como melhorar o serviço de atendimento ao consumidor da empresa dele? Olha, acho que a gente tem exemplos hiper positivos e a gente tem exemplos hiper negativos, né? Tá. De novo, né, a gente já falou em alguns episódios, né? Tira o crachá, se olha como pessoa física. Em que momento você foi bem atendido, em que momento você não foi bem atendido. Porque a gente não pode esquecer que nós somos clientes de outras empresas. Com certeza, né? E o fato da gente colocar o crachá não muda a nossa experiência, não muda a nossa necessidade de qualidade de atendimento, né? Então, vou citar aqui, cara, todo mundo que já passou por um saque de uma telecom já passou muita raiva, né? Já ficou Companhia aérea. Exatamente, parece que nunca resolve, né? Então...
já serve de alguma coisa, serve de exemplo do que não fazer. Certo. Né? E a gente tem casos aí de empresas que se consagraram por entregar experiências diferenciadas, né? A gente, bem no começo, a gente tinha o Nubank trazendo muita experiência diferenciada, né? Um atendimento uau, né? Realmente o que eu posso fazer para atender com empatia, ter proximidade, realmente defender esse cliente aqui dentro da minha organização e dos meus processos, né? Fazer o que eu posso realmente fazer para ajudar ele. E muitas vezes também a gente conversa muito do que eu posso fazer a mais por ele. Né? Porque a nossa expectativa hoje em dia de qualidade de atendimento, de experiência de cliente, muitas vezes só entregar o que ele precisa, hoje em dia já é o básico, já é o beabá. Entendi. Né? O que eu posso fazer para entregar a mais para ele? Seja uma cordialidade, seja uma conversa descontraída, né? De repente, se ele me pede um boleto, por que eu já não dou os 2 próximos dele ali? Fala, já que você me pediu esse que vence aqui, né? De repente, já segue esse aqui que vence no outro dia, esse aqui que vence no outro dia, né? Se você quiser me responder aí com um número de WhatsApp ou alguma coisa assim, eu te lembro que vai vencer, né? Então, como a gente pode superar, né? E eu acho que no B2B a gente tem muito espaço. A gente tem muito espaço ainda, tá? Eu vejo poucas empresas buscando o algo a mais no atendimento ao cliente, assim, sabe? Eu vejo muito pessoal fazendo o básico, o beabá. Mas, realmente, se a gente olhar cases positivos que a gente tem, se inspirar e tentar trazer para o nosso dia a dia no relacionamento entre empresas, eu acho que dá para diferenciar bastante, tá? Entendi. E aí, quando a gente fala de estruturas de saque, né? Quais são as principais estruturas que uma empresa ela pode adotar, por exemplo? Então, hoje a estrutura mais padrão, né, que a gente encontra aí em muitas empresas, é um setor de saque, né? É um time que está responsável pela resolução das situações que vêm do cliente, né? Do serviço de atendimento ao cliente. E muitas vezes, essas solicitações, elas vêm por um canal específico, né? Ela vem por vários canais, às vezes, também, né? Vem via telefone, vem e-mail, vem, talvez, um site onde tem um link que você pode abrir uma solicitação para ser resolvida, né? E aí, com a transformação digital, vem entrando outras formas de atendimento. Um chatbot, né? Um portal do cliente, né? Outras demandas, outras ferramentas, né? E aí, esses atendimentos, alguns desses anteriores que eu falei que é via telefone, via e-mail, muitas vezes tem uma resposta já meio que pronta, aquilo volta para o cliente, ele solicita o que ele precisa, dali vai para um outro departamento, ou vai para um financeiro, ou vai para uma logística, e aí esse setor retorna para o saque, passa essa informação para o cliente, né? Então, basicamente, eu acho que essa é uma das estruturas mais convencionais. Padrões, né? Mais padrão, mais convencional, exatamente. E aí a gente tem uma segunda estrutura que às vezes esse saque não existe dentro da empresa, mas é de responsabilidade comercial, né? Tem uma figura lá dentro do comercial que recebe essas solicitações dos clientes e aí elas demandam para os setores envolvidos e resolvem aquilo e entregam aquilo para o cliente, né? E aí a gente tem um terceiro formato que não existe nada disso, né? O cliente liga para uma recepção, ou liga para o comercial, ou liga para o financeiro, ou liga para a logística e vai à procura localmente do que ele precisa. Então esse não é um saque. Esse não é o saque. Esse é o saco. Esse é o famoso saco. Cliente que se vire, né? Exatamente. Então, só que assim, independente da estrutura, né, que tiver, a gente tem que pensar, vamos voltar de novo lá pro primeiro episódio, né, a experiência do cliente, né, como esse cliente está sendo atendido, né, que resposta, que agilidade que eu tô tendo, que empatia eu tô tendo com o problema dele, né, e que prioridade, que atenção eu tô demandando e energia para aquela resolução, né. Então, eu acho que independente da estrutura, a gente tem o cliente e a experiência que ele está tendo com a gente envolvido nesse negócio, né? Então, na primeira estrutura é ter alguém ou uma equipe para fazer o serviço de atendimento ao cliente, o saque, né? A segunda estrutura, pelo que eu entendi, é quando você tem alguém dentro da área comercial que acaba cuidando disso. Seria,
provavelmente um back-office? Exatamente, muitas vezes sim. Alguém do back-office que ajuda a resolver. Então, Ou até o vendedor, né? Então, aí vem o terceiro, que é o vendedor. Exato. Eu acho que, assim, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é a pior opção, né? Exato. Porque o vendedor, eu tô com um problema. Aí você me atende. Aí eu ligo pro Rica. O Rica ele tá visitando uma outra cliente chamada Thaís. Ele vai me ligar quando ele puder. Ele vai responder meu WhatsApp quando der. Não é uma experiência bom pra ninguém. Não é bom pra você, muito menos pra mim, né? E por que tem tanta empresa que mantém um vendedor como responsável para atender, para fazer o atendimento? Lembrando que o atendimento que a gente está falando é o resolver problema, é o resolver abacaxi que putz, cara, não deveria existir a princípio, né? Sinceramente, no meu ponto de vista, não quero falar mal de nenhuma empresa. Não, imagina. Mas eu acho que essa empresa ainda não entendeu a real importância do cliente, né? Eu não posso demandar duas atividades tão diferentes para essa pessoa. Pô, eu preciso que ela traga faturamento para a empresa, mas eu preciso que ela resolva o problema também do cliente, né? Que energia essa pessoa está demandando para fazer isso, né? Por que não eu ter uma organização nessas informações para que eu alivie e tire isso dele, né? E outra, se você parar para pensar pelo ponto de vista financeiro, né? Um vendedor de alta performance, ele vai ter uma hora homem muito mais cara, alta o valor, do que de repente se você colocar um back-office e treinar esse back-office para ser o serviço de atendimento ao cliente, né? Para fazer essa parte de atendimento. Exatamente. Então eu acho que esse é um bom indicativo, né, Rica? É um bom indicativo e a gente tem que olhar para a experiência do cliente, né? Falei com o vendedor, o vendedor de alta performance tá caro para fazer isso ali, né? Exato. Tenho a impressão que... Até porque ele até pode falar de novo com o cliente, mas ele vai estar com um foco muito mais... Ele é alta performance, ele tá um foco em vender. Então ele vai querer... Putz, é um problema, cara. Dá aquela... nossa, eu fui para cima porque... Eu tô retornando a ligação do Rica porque talvez ele quer renovar o pedido antes do tempo, sabe? Aí você vem e fala assim, putz, cara, teve um problema e tal... E a gente acaba gastando esse tempo de relacionamento do cliente com o vendedor para falar de coisas muitas vezes negativas, né? A gente, obviamente que o vendedor ele tem que lidar com o cliente, com os problemas também, mas a gente acaba desperdiçando esse tempo ali e fazendo com que, se a gente fosse medir o grau da nossa conversa, né? Sempre que a gente tá falando de coisa boa, de coisa nova, né? Pô, a gente tá pra frente, a gente quer crescer, a gente quer vender mais, a gente quer fazer acontecer junto, né? Aí a gente começa a trazer, acho que eu precisava de um boleto, não, mas e a nota? E meu pedido já despachou, alguma coisa assim. A gente acaba minando esse relacionamento, né? Com um tempo que podia ser aproveitado de uma maneira muito mais eficiente, né? E às vezes a gente deixa o cliente sozinho, aí o cliente vai tentar resolver sozinho, ele vai ligar na secretária, vai tentar falar com o time financeiro, né? Vai ter uma outra experiência, né? Porque talvez esse time financeiro não está preparado para atender esse cliente, né? Ele vai tentar ligar na empresa, vai tentar falar com o time de logística para saber como é que está o pedido dele. E aí a gente acaba delargando, né? Porque eu gosto da palavra delargar, né? Que quando a gente não delega, a gente delarga, né? A gente vai delargando esse atendimento ao cliente a área que esse cliente conseguir conversar para ele se resolver, né? Então a gente acaba acho que o que a Tata trouxe ali ela é muito importante. A empresa que não olha para a experiência do cliente, ela está fazendo isso, ela está deixando o cliente à deriva, né? E outra, de novo, tá sendo ineficiente, porque, cara, eu tô atendendo mal um cliente, né? E às vezes, a minha equipe comercial, ela tá super focada em trazer novos clientes. Aí eu falo, porra, e se eu parar de perder cliente? O que acontece com a minha empresa? Eu tô prospectando. E aí eu começo a atender bem os meus clientes, eu começo a vender de novo para eles, cara, a empresa cresce. Né? Tem um ditado no mundo do marketing, de vendas, que, sei lá, né, é uma pesquisa, que eu não vou citar a fonte porque eu estaria inventando, mas eu já vi um monte de palestra. Conquistar um cliente novo custa 7 vezes mais do que você manter um cliente na casa, né? Cara, eu escutei na primeira palestra de vendas que eu assisti, tem 20 anos. Se há 20 anos atrás a gente já sabia disso, por que a gente continua não priorizando um atendimento de qualidade para o cliente, né? Se fosse serviço de atendimento para o não cliente, foda-se, deixa eternamente o protocolo aberto. Agora, cara, nosso cliente, o cara já confiou na gente, né?
Exato. Não é meio bizarro isso? Com certeza. E outra, às vezes a gente está deixando isso na mão de uma pessoa que não é responsável ou não entende... Ou não foi treinado Ou não ainda. foi treinado, exatamente. Então, assim, ó, vamos falar de uma devolução, por exemplo, né? Que conhecimento fiscal talvez esse representante tenha para desenrolar isso? Ele vai precisar de apoio de alguém, né? E aí, esse cliente vai demandar para ele vai ter que ir para a indústria, procurar esse retorno, procurar essas respostas que ele não vai ter, vai voltar para o cliente, às vezes nesse telefone já perdeu-se alguma coisa importante, chegou, não deu certo, voltou, então ele não tem essa responsabilidade, né? O negócio dele é vender, é trazer negócio, é captar negócio, aumentar share, né? Então por que ele vai ter que se preocupar com atividades que não tá no dia a dia dele, né? É muito ineficiente você não se atentar a esse indicador, né? E aí eu trago uma outra pergunta para nós aqui. O quanto o cliente ele é impactado pelo processo de atendimento da empresa? A gente está falando aqui de saque e tudo mais, mas o quanto o cliente é impactado? Vocês têm como mensurar isso, assim, olhando para os clientes que vocês atendem e tudo mais? Na verdade, mensurar... Eu acho que, assim, é mais fácil a gente falar que ele é totalmente impactado. Tá. Acho que é mais fácil. 100%. 100%. Tá aí a mensuração. Exatamente. Porque, às vezes, esse representante... Ou vamos começar lá pelo time de marketing, né? Tá. Fez todo o esforço para trazer aquele cliente para dentro do negócio, né? E, às vezes, por conta de às vezes não vamos falar nem um não atendimento, porque esse atendimento não aconteceu. Por exemplo, ele está procurando quem vai atender ele. Ou um atendimento ruim, cara, acabou, né? Acabou com toda aquela experiência boa que a gente construiu até agora. Então, ele é altamente impactado pelo atendimento. E se ele for bom, vai ser muito positivo. E se for ruim, cara, que nem o Rica já falou lá no início, cara, saque já é um saco, né? Digamos assim. Já é uma situação desconfortável, já é uma situação que muitas vezes o cliente não tá feliz. Cara, se isso não girar redondo, se essa resolução não fluir da melhor forma, cara... possivelmente a gente vai perder esse cliente. E além de perder ele, possivelmente ele vai ser um detrator, né? Sim. Ele vai falar mal da nossa marca, ele vai falar mal da nossa empresa. Então, ele é totalmente impactado pelo atendimento. Se for bom, 10, maravilhoso. Se for ruim, bem difícil. Não, e outra, o serviço de atendimento, ele não precisa ser muito ruim para te causar uma frustração, né? Se ele não for minimamente ok, você já fica puto. É simples. Exato. Né? Eu tô com um super problema com uma companhia aérea, negócio de milhas e, sabe, a compra em tal loja, você ganha tanto e tal. Cara, tipo assim, a empresa resolveu não atender mais o cliente pelo telefone. Você tem que ligar num outro número, não existe mais o programa de relacionamento, entendeu? Aí eu falei, cara, não é possível, o que eu tenho que fazer, né? 2 meses pra tentar resolver. Eu falei, quer saber, eu vou ligar no outro telefone. Mas eu também vou colocar uma reclamação no Reclame Aqui e vou publicar no Twitter. Vou atacar... Cara, chegou um e-mail pra mim lá, me passa as informações que estavam no Reclame Aqui. Eu tive que reescrever tudo de novo, mas ok. Aí veio o protocolo, tá, aguarde o nosso retorno. Aí eu falei, não tem problema, eu posso aguardar o retorno. Só me fala quanto tempo eu tenho que aguardar. Aí até agora eu tô esperando a resposta da resposta, entendeu? Tipo... e eu sou um consumidor final dessa empresa, dessa companhia aérea. Beleza. Agora, e quando a gente traz para o nosso mercado B2B, quais são os desafios que o cliente ele acaba... O cliente não, o vendedor ele acaba tendo para corrigir um serviço de atendimento ao consumidor, ao cliente, né, de baixa qualidade na visão de vocês? Ele acaba tendo que se desdobrar, né? Mais esforço. Muito mais esforço. Né? E mais ineficiência. Eu tenho que contornar uma objeção que a minha empresa colocou na venda, né? Tipo assim, cara, você falou pra mim que ia entregar no prazo e atrasou. Aí eu, vendedor, como é que eu faço, Rica? E aí, como é que eu vendo pra outros, assim, né? Sabendo que a minha empresa atrasa, sabendo que a minha empresa não atende bem, né? Você tocou num ponto importante, cara. Exatamente. No meu ponto de vista, se você tá numa empresa assim, você vai ter que ser agente de mudança ou procurar uma empresa que trate o teu cliente melhor, que se preocupe com a experiência do teu cliente.
Senão, de certa forma, você acaba tendo que viver uma mentira. Eu acho que existem profissionais que não veem problema nisso. Eu vejo, eu não conseguiria. Eu não conseguiria, mas eu entendo o que você fala, cara. Se você for transparente com o cliente, não vende, né? Exato. Imagina você tá numa empresa assim. Tu não vai falar, né? Ó, vou te vender, mas eu vou te avisar que atrasa. depois, se tu precisar do atendimento, não vai rolar. Você precisa ter sexta? Não vou te atender, mas eu vou vender. Exato, não vai, né? E desmotiva, né? Pro cara que tá vestindo a camisa, que tá correndo atrás, que tá buscando resultado, cara, desmotiva muito, né? Saber que ele vai fazer essa venda, mas possivelmente ele vai ter problemas após isso, né? Cara, a gente tem um amigo próximo, meu e do Dani, que ele acabou saindo de uma empresa, trabalhava numa franqueadora, porque ele começou a ver os clientes que ele vendeu a franquia, a responsabilidade dele era vender uma franquia, sendo mal atendidos, não tendo o resultado que a franqueadora esperava, promete, traz no material. E ele falou pra mim, falou assim, Lê, eu comecei a me sentir tão mal, né, que eu não tinha nenhuma responsabilidade, porque tá fora da minha zona de controle. Eu não consigo entregar o resultado que a minha empresa tem que entregar. Não é nem atendimento que a gente tá falando. Mas ele falou, cara, eu não aguentei. Eu preferi procurar uma outra oportunidade dentro do mesmo segmento, e hoje tá numa empresa super bacana, para não ter esse tipo de abacaxi. Ele falava, cara, os caras me ligam até hoje. Ele já tá em outra empresa, os caras ligam. Pô, você falou que ia ser assim, assim, assado. Ele falou, cara, não é bem assim, ó. Eu te passei todas as informações que eu tinha, mas por algum motivo não tá sendo dessa forma. E aí eu te pergunto, como é que eu vou vender a segunda, a terceira unidade pro mesmo franqueado? Exatamente. E você tem várias franqueadoras em que você tem franqueados com 10, 15, 20 negócios. O cara gostou, ele vai e compra, e vai pra outra passe, descobre que tem tal shopping, e vai e tal. Como é que eu faço pra prosperar, eu como vendedor, se o atendimento da empresa deixa a desejar, né, cara? Eu acho que uma coisa importante entender é que não só o cliente, você está perdendo para uns profissionais também. Exatamente. E aí, se você se percebe na liderança de uma empresa assim, cara, tá na hora de mudar e mudar rápido, né? Compartilha esse episódio, né? Compartilha esse episódio. Se eu não tenho voz, né? De repente não consigo promover a mudança que eu precisaria, mas compartilha esse episódio com quem possa ter, né? Se você tá vivenciando isso dentro da tua organização, né? Porque todo mundo que tá ali dentro quer o bem, quer a evolução, quer que essa empresa prospere, né? Mas a hora que a gente começa a ver no dia a dia e começa muitas vezes até sentir um desconforto para prometer o discurso comercial ali para aquele cliente, né? Porque o vendedor, ele tá ali com o rosto dele, né? Ele tá com a camisa da empresa, mas ele tá ali com a trajetória dele, com o profissional dele junto, né? O vendedor tá corroborando, digamos assim, com a empresa aquela proposta de valor, né? Certo. Então, você perde não só cliente, como bons profissionais também. E acho que essa conta a gente não faz, né? Difícil. É muito difícil a gente fazer essa conta dos profissionais que saem do nosso negócio e, cara, vão acabar comentando no mercado, né? Aí no médio prazo, a empresa ela fica manchada também como aquela empresa que, cara, não atende bem seus clientes e perde seu time, né, cara? Exatamente. Então, eu acho que essa pergunta até deixa a gente meio triste, né? O que o cliente é impactado quando o atendimento é ruim? Porque todo mundo perde, não é só o cliente. O cliente perde, o vendedor perde, a empresa perde. E não é difícil atender bem, né? Não é difícil entregar uma boa experiência para o cliente. Assim, você tá falando da empresa, né? O vendedor, eu tenho certeza, cara, assim, a gente tem uma audiência muito cativa. A galera conversa com a gente lá no @supervendedores no Instagram, a gente conversa muito. Cara, basicamente 100% dos nossos alunos, dos nossos treinamentos vêm do Papo de Vendedor, e a gente tá muito próximo dessa galera. E a gente sabe, eles se desdobram para atender bem o cliente, para fazer o que tem que ser feito e tudo mais. Só que, aí eu quero te devolver a pergunta. Como é que a empresa tem essa filosofia? Porque atender, como é que você falou? Atender é relativamente simples. Exato. É pensar na experiência do cliente e começar a priorizar ela, é cultura. Você pode trabalhar isso na cultura da empresa,
né? Enquanto essa cultura ela for só do departamento comercial, é um problema, né? Mas hoje em dia, existem ferramentas, existe tecnologia, existe uma série de soluções que você pode começar a fazer para deixar esse atendimento do cliente mais eficiente, né? Você pode trazer, por exemplo, portais de autoatendimento para o cliente se autoatender, né? Chatbots eficientes, né? Você pode trazer soluções automatizadas de lembretes para o teu cliente. Então, você pode lidar com tudo isso para deixar com que o teu time tenha que lidar só com o que não é um processo que possa ser automatizado. A gente tem que olhar muito para esses processos que existem no atendimento ao cliente, entender que muita coisa podia ser automatizada ou podia acontecer sozinha, e usar a tecnologia para isso. Vou trazer um exemplo para ti que também é das companhias aéreas. Tá. E olha só, a gente tem 2 exemplos bem distintos, assim, né? A gente tem o caso do saque, que é uma coisa muito... Cara, com certeza saque de companhia aérea entra aí no hall dos detratores da palavra, né? Mas quando a gente olha para a experiência de check-in, no passado a gente tinha que pegar uma fila, e ninguém ficava feliz naquela fila, né? Vamos lá. Mas já tinha uma pessoa ali para te atender, você pegava a fila, você não tinha uma experiência tão boa, mas você tinha uma experiência. Depois criaram os totens. Isso. Aí beleza, em vez de eu ter 3 pessoas que estavam atendendo ali no check-in, às vezes uma, né? Agora eu passei a ter 10 totens. Tá. Mas hoje em dia eu coloquei na palma da mão, coloquei no celular para a pessoa fazer sozinho. Isso é a gente colocar o cliente no foco. Isso é a gente pensar na experiência dele. O que é melhor para o meu cliente? E usar a tecnologia para transformar. Né? Então é legal porque no mesmo case a gente tem esses dois lados, assim, mas é um case muito claro de quando a gente usou a tecnologia para transformar a experiência do cliente. Agora eu pego o meu cliente do B2B. Ah, Rica, isso está muito longe. O meu cliente do B2B, ele tinha que ligar para pegar um boleto, falar com o comercial, né? Dependendo da estrutura de saque que houvesse, né? Por que eu não coloco uma tela para ele pegar sozinho? Né? Por que ele não entra lá no site da minha empresa, clica ali área do cliente, coloca o login e senha dele ali que ele já é cliente, acompanha os títulos, os boletos, os pedidos em aberto, né? Pega material de marketing, faz devolução e se relaciona de uma forma digital mais rápida e prática. É a gente olhar para o nosso cliente o que ele realmente quer, como ele quer, e não necessariamente às vezes como a gente projetou isso dentro da nossa organização para atender. Então é um case bem legal de como com tecnologia a gente pode modificar esse jogo. E, consequentemente, ser muito mais escalável, ser muito mais eficiente, né? Ser muito mais prático. Com o mesmo time, fazer muito mais. Né? Às vezes a gente tem dificuldade de manter a qualidade de atendimento, porque a gente fala, beleza, eu tenho um time aqui de 5 pessoas treinadas, né? Pô, todo mundo aqui bem comprado, bem focado no cliente. Beleza, mas agora tem que ter um time de 25 pessoas, porque minha demanda multiplicou. Pô, difícil de você manter um nível de qualidade nesse time. Sim. Né? É difícil você construir time e manter um nível em relação a isso. Mas com tecnologia, você não precisa crescer time para exponencializar o negócio. Né? A mesma tecnologia aqui, o mesmo check-in ali que uma pessoa fez sozinha, 1000 pessoas podem fazer sozinhas ao mesmo tempo. Né? A mesma plataforma que um cliente teu logou lá e pegou um boleto sozinho, 10.000 clientes teus podem estar logando e pegando esse boleto sozinho. A diferença é computacional. E aí, muitas vezes, o custo a gente fala de centavos. E assim, né, Rica, tem situações em que a gente não vai conseguir automatizar, né? Não vai conseguir esse acesso. Cara, mas todas as outras que eu consegui fazer isso, me alivia mais, alivia o time mais. Então, eu consigo ser mais estratégico para as resoluções, e eficiente, né, eficaz, nas resoluções que eu preciso realmente estar de perto acompanhando o cliente, por exemplo, as linhas aéreas. Vamos voltar para elas, né? Às vezes, a gente tem um check-in automatizado e fácil, e os outros BOs muito maiores que estão dando? Como está sendo esse atendimento, né? Então, eu facilito numa parte e eu tenho que ser mais estratégico nas outras que eu não posso ter isso. Que eu preciso, que exige mais o capital humano, pensar sobre aquela resolução, tratar aquela resolução, cuidar da experiência do cliente, né? Então, eu facilito o que é os rolês rápidos e otimizo e sou mais estratégico nos que demandam mais atenção e mais cuidado com aquele cliente, né? O engraçado é que eu entendi o lance que você comentou é simples, né? Porque quando você coloca uma camada de tecnologia para auxiliar no atendimento,
Né? Que nem você falou, você escala de 1.000 check-ins para 10.000 check-ins apenas com tecnologia. Você não tem mais a necessidade de ter tantos humanos atendendo 1.000 ou 10.000 clientes. Né? Você consegue trazer uma experiência melhor para o teu cliente em cima disso. Eu entendi bem. Agora, a gente está falando de companhia aérea porque eu acho que é uma dor que todo mundo já sentiu, né? Minimamente falando, assim, todo mundo já teve algum tipo de problema, de desavença. Agora, quando eu vou para uma empresa, né, eu tenho ali um contrato de fornecimento com uma empresa específica. Eu, como integrante dessa empresa, não posso trocar de fornecedor, né? Como é que como é que essa empresa pode me atender melhor, assim? Quais de repente, as tecnologias que a Simplifica Mais pode trazer para o cliente de vocês, de indústria, de B2B, venda complexa, para facilitar a vida não da companhia aérea, vamos esquecer a companhia aérea, mas daquele cliente que de repente tá num segmento, sei lá, de mangueiras e conexões hidráulicas. O cara vende para várias revendas, vende para consumidor final e ele tem esse problema de ter que ter um saque, o saque não é eficiente. Como é que a gente consegue trazer para essa realidade dele específico? Legal. A gente poderia ter, por exemplo, numa empresa com essa característica, né? Você já tem a característica de ter centenas ou milhares de clientes. Tá. Né? Então você já tende a ter bastante acesso. Você poderia ter lugares para esse cliente se auto-atender, porque é simples, né? No episódio passado a gente citou muito sobre o dado já existir e só quem é de dentro da empresa ter acesso. Quem é do lado de fora da empresa acaba não tendo acesso, né? Então a gente pega ali um boleto, por exemplo, né? Eu ali no meu RP, né? Eu tenho uma telinha que eu consigo chegar nessa informação, mas o meu cliente que está do lado de fora não tem acesso a esse dado, que já está normatizado, já está no banco de dados, né? Já é sistema. Só quem está do lado de fora não tinha uma telinha para consultar. Então vamos democratizar o acesso a esse dado, vamos entregar a tela para quem está do lado de fora, para o teu cliente se auto-atender. Então a gente pode trazer essas ferramentas para que o cliente se auto-atenda. Mas é importante a gente não colocar todos os clientes numa vala comum. Tá. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente fala de usar tecnologia e aí o cara vai falar, poxa, mas o meu cliente XPTO não vai fazer assim, não vai acessar. Às vezes a gente se engana em relação a isso. Dentro dos nossos clientes da plataforma Simplifica, um distribuidor de autopeças é a empresa que mais tem volume de transações dentro das nossas plataformas. Então a gente está falando de mecânica. Que legal. Né? E às vezes a gente vem com esse estereótipo de que não, cara, ali o pessoal não vai usar e tudo mais. Então, o meu cliente não usa isso. O meu cliente não usa é o estereótipo que a gente mais gosta de quebrar, exatamente. E às vezes a gente subestima. Né? Eu acho isso, não acho isso legal, assim, né? Muitas vezes a gente subestima o usuário, mas é o cara que está usando o WhatsApp, né? É o cara que está usando o Facebook, é o cara que está usando o Instagram, né? E às vezes a gente fala, poxa, beleza, o cara não vai conseguir usar aquilo ali. Lógico que a essência do nome da nossa solução simplifica mais, porque a gente leva a simplicidade muito a sério. Mas então a gente pode entregar ferramentas de autoatendimento. Vamos imaginar tudo que esse cliente dessa empresa poderia estar tendo que ligar ou resolver com o vendedor, né? Ou numa estrutura de saque, ele se auto-atender. Então isso é um saque evoluído, eu não precisei nem chegar na empresa, o cliente já se auto-atendeu. E ter uma estrutura também para atender esse cliente quando realmente o que ele precisa resolver não é algo que ele possa se auto-atender. Eu não perdi o boleto, eu não quero a segunda via do boleto, o boleto está errado. Eu preciso falar com alguém do financeiro porque esqueceram de me dar o abatimento de uma devolução. Certo. Mas daí eu preservo o capital da minha empresa. Eu pego aquela galera que estava fazendo trabalho repetitivo, que talvez seja o caso que a companhia aérea não fez, né? E coloco para atender realmente os casos mais específicos e os casos que eu preciso de um bom relacionamento com o cliente e preciso de alguém para desenrolar aquilo dentro da minha empresa. Uhum. Então é bem legal a gente entender isso. A gente usa a tecnologia para otimizar o trivial, o burocrático, aquilo que realmente pode ser, que é prático e muitas vezes o cliente quer fazer sozinho, mas deixo o meu time para resolver as coisas mais importantes. E as coisas mais complicadas e as coisas mais delicadas. Que muitas vezes aí, com certeza, o ser humano ele resolve muito melhor do que a tecnologia. Né? Às vezes eu tenho que me desculpar com o meu cliente, né? Às vezes eu tenho que conversar com ele, dizer que internamente a gente já está lidando com isso, trabalhando em processos para que isso não aconteça mais. Né? Pode abrir uma exceção. Exatamente. Então, estruturar esse atendimento do cliente ele pode ser composto dessas duas formas. Né? O que a gente pode usar de tecnologia para ganhar em escala, ganhar em automação, e o que eu posso usar do meu time, que muitas vezes
tá sobrecarregado e passa a não ficar tão sobrecarregado para poder lidar e atender o cliente de acordo com a necessidade e o perfil dele. E aí, cara, em cima de que você acabou de trazer, e partindo para nossa última pergunta aqui, né, em cima disso que você trouxe, né, como é que eu gasto o meu tempo, né, o tempo de relacionamento com o cliente de maneira mais assertiva, na visão de vocês? Cara, eu preciso fazer negócio. Eu preciso trazer negócio, né? O vendedor. Então, cara, vamos deixar esse pessoal, esse time, que nem a gente falou lá no primeiro episódio, né? O motor de vendas, né? Vamos deixar eles fazerem o que é responsabilidade deles, né? Não vamos gastar o tempo dele social com o cliente dele para se resolver coisas triviais que não tem a necessidade, né? Então, cara, vamos utilizá-los da melhor forma possível, que é o que eles gostam de fazer, que é o que eles têm sangue nos olhos, que é o perfil deles, né? Então, eu acho que se a gente consegue, dentro da empresa, organizar tudo que o Rica falou agora e deixar esse time de vendas fazer o que eles gostam de fazer, cara, o resultado acontece. Porque né? eles vão estar numa posição que eles jogam mais à vontade. Exatamente. Né? Exatamente. Eles não são treinados, não são desenvolvidos para fazer o saque. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo eles não estão treinados, mas eles são os defensores do cliente. Então eles querem que isso aconteça redondo, que isso aconteça da melhor forma possível. E quando isso não acontece, gera desmotivação para eles também. Né? Porque imagina, ele vai voltar para vender para o cliente. Exatamente. Isso mesmo. E aí o cara... ouve, né? Não, só vai ouvir coisas ruins, né, cara? Então, assim, eu acho que é bem delicado mesmo a gente negligenciar o saque em prol de manter o cliente na casa. Eu acho que o nosso drive sempre tem que ser manter esse cliente dentro da casa o mais tempo possível. E quanto mais eu vender para ele, quanto mais tempo eu levo, mais lucrativo é aquele negócio para mim. Né? Com certeza. A gente abre caixinha de pergunta no Instagram toda semana, pelo menos umas 2 vezes por semana, né? Lá no @supervendedores a gente sempre abre. E sim, eu posso apostar. Posso apostar um almoço, uma janta, um café da tarde. Sempre vem a pergunta: como prospectar mais clientes? Todo vendedor precisa prospectar mais, toda empresa quer prospectar mais. Como eu faço para montar um time de prospecção? Como eu faço para melhorar minhas campanhas de marketing? Cara, se você colocasse a mesma energia que você coloca para você prospectar o teu cliente, para você manter o seu cliente, não que você não vá prospectar, você tem que prospectar, mas você não vai ter tanta... Sabe, você chega no dia 22, 23 do mês e fala assim, mano, não vou bater a meta. Aí o cara sai prospectando. Entende? Sim. Ao invés de entender qual foi o cliente que deixou de comprar aquele mês para ele não bater a meta. E por que ele deixou de comprar, né? Ninguém faz essa pergunta, ou poucas pessoas fazem essa pergunta, talvez. E eu acho que analisar isso, às vezes a gente se dói mais com o cara que não fechou com a gente agora, o cara que eu tava prospectando e não fechou. Exatamente. E às vezes o cara nem percebe o que deixou de comprar. Exatamente. Né? E eu deveria me doer muito mais com o que deixou de comprar. Porra! Né? Ele já confiou em você, Com já, certeza. já mandou o pedido, você já abriu o crédito dele dentro da empresa, já tá tudo pronto. E aí você acaba ignorando, né? Você acaba ignorando quem de fato é a pessoa mais importante. Prospectar é preciso, é importante. Lógico que é, nós não estamos descartando isso, Claro. tá? Mas eu tô dizendo o seguinte, eu manter o cliente em casa é tão importante ou mais importante do que eu só prospectar. Senão eu sempre vou ficar correndo atrás, não faz muito sentido isso comercialmente, até de forma geral não faz muito sentido, né? Não faz. E a gente não analisa a experiência que a gente entrega para o cliente no momento dele comprar e a experiência que a gente entrega no momento da gente manutenir esse relacionamento. Isso é uma coisa importante, né? Como é que está sendo a experiência dele depois da compra? Mas aí você está colocando também na conta do vendedor. Porque o vendedor também dá uma escorregada. Ele sabe, esse aqui eu vou mandar um WhatsApp que ele responde rápido. Você sabe que é importante você ligar, você sabe que é importante, de repente, você passar na empresa dele. Mas mesmo assim você priorizou o quê? Você, ao invés da relação com o cliente, você mandou um WhatsApp. É um insight bem poderoso, Rica. É verdade. É um insight bem poderoso que você trouxe, cara.
E, cara, a gestão de carteira se faz com tecnologia. Exatamente. Você vai fazer com CRM, vai fazer com RP, né? Você vai fazer com uma série de ferramentas que, se você tem acesso à informação, fica mais fácil de você tomar uma ação, né? Não é só prospectar. Então, eu já até faço um dos convites que a gente está fazendo todo final de episódio, que é para o amigo ouvinte compartilhar esse episódio com as outras áreas da empresa, né? Eu acho que todo mundo tem que falar sobre serviço de atendimento ao consumidor, serviço de atendimento ao cliente, porque se só vendas falar, vira mais um assunto. Ah, já viu esse cara de venda chato, né? Reclamar na reunião e tal. E não tem que ser assim, certo? Não, com certeza. E o papel do vendedor é defender o cliente, mas entender o mercado também que ele está inserido, né? Então, não adianta eu só querer bater boca ou tentar defender sem argumentação, né? Sem mostrar o valor, sem fundamento, né? Então, a gente falou isso nos outros episódios, né? O perfil do vendedor vem mudando também, vem se transformando, vem se especializando. Então, esse cara, além dele ter que ter gestão da carteira dele, entender os clientes dele, ele tem que entender de mercado também. Exato. Ele tem que trazer valor para dentro da empresa, né? E aí é muito mais difícil a gente nutrir e manter os clientes, né? Porque às vezes a gente fica acomodado, né? A gente olha o nosso portfólio de produto, quer vender isso para o cliente e, cara, eu não tô olhando meu concorrente, não tô olhando os novos entrantes de mercado, não tô me preocupando com isso. E quando a gente passa a ser mais criterioso, cara, a gente ajuda muito a organização também, né? Porque a gente traz informação do mercado para dentro. E aí a gente é visto com outros olhos também, né? Já passei por muitas experiências dentro de indústria, onde a gente tinha representantes de ponta, assim, que eles vinham e antecipavam informações do mercado, de concorrência pra gente, cara, e a gente atuava na frente, e a gente tinha eles como parceiraços, assim. Então, tudo que a gente fazia, até às vezes para desenvolver um novo produto, era esses caras que a gente chamava para dentro da indústria. Porque eles estavam realmente mostrando o valor deles dentro da organização, sabe? E eu acho que quando o vendedor consegue entender isso, cara, é ganho total, né? Ele se torna muito mais estratégico, né? Totalmente. E aí, voltando ao primeiro episódio, falando de experiência do cliente, ele não só concede uma experiência para o cliente, assim, fora da caixa, como também ele blinda de um concorrente e ele não vê a tecnologia como uma ameaça à atividade comercial dele, ele vê como uma aliada, né? Então eu acho que essa mudança de mindset ela tem que ser para ontem, porque o vendedor mais estratégico, ele é um vendedor que ganha mais, ele tá dentro da alta performance porque o cliente vê ele de forma estratégica, né? E o atendimento, se tiver aí sim, nesse caso, se tiver algum problema no atendimento da empresa, o vendedor, ele é acionado por causa do relacionamento, por causa de ser estratégico. Pô, cara, me ajuda lá e tal, tô com um problema assim, assim, assado, deixa comigo que eu vou ver. E ele gosta disso, né? E a gente tem que usar muita tecnologia como diferencial competitivo, né? Então, eu concordo com você. Mas poucos vendedores conseguem argumentar isso. Porque aí vem uma objeção, Rica. Ah, mas o teu concorrente também tem. E aí, se eu não conheço o mercado, eu não consigo falar assim, não, peraí. Isso aqui ele não tem. Eu tenho que contornar essa objeção porque eu concordo com você, cara. É um diferencial competitivo fudido. É agregar valor. É vender sem dar desconto. É vender sem que o cliente peça desconto. Mas ele tem que perceber isso, cara. E eu acho que às vezes é um pouco difícil de tangibilizar isso pro cliente. Sim. Eu acho que a gente precisaria ter um pouco mais de... Isso caberia até num outro episódio pra gente falar de como a gente agrega valor pro cliente através da tecnologia. Como é que eu viro pra você e falo assim, Thaís, você tem que comprar comigo porque eu tenho aqui eu tenho uma tecnologia que faz toda a parte de pós-venda, de atendimento. Se você tiver qualquer problema, precisa de nota, boleto, rastreamento de pedido, você vai ter uma plataforma. Eu tenho que te vender essa ideia também. Porque às vezes ela não tem isso no meu concorrente e a gente vende o mesmo produto com o mesmo preço, aí é um diferencial competitivo, cara. E se o teu concorrente já tem, né? Se já tem soluções que nem a da Simplifica que focam em melhorar o relacionamento das empresas no B2B,
aí você tá atrás, aí já não é mais nem diferencial, né? Você já tá aí devendo. Aí você tá devendo. Porque é mais fácil o teu concorrente reter o cliente dele porque tá entregando uma boa experiência do que a tua empresa. Com certeza. E certeza. E tem uma coisa muito legal também que a gente vem visualizando com o tempo e vem ouvindo de algumas empresas, é que toda empresa no futuro, ela vai ser uma empresa da atividade que ela já exerce hoje e de tecnologia. Então, hoje em dia, por exemplo, pode ter uma empresa têxtil, eu faço rolo de malha. Em um curto espaço de tempo, eu sou uma empresa têxtil e de tecnologia. Olha só, que interessante, Porque a tecnologia, ela começa a fazer parte do core dessas empresas e dessas organizações, e essas empresas, elas começam a se tornar cada vez mais digitalizadas, cada vez mais eficientes. Eu tenho um banco, hoje em dia, que é uma empresa de tecnologia, né? E eu já tenho uma série de empresas que, se a gente parar para analisar, elas têm uma atividade fim, mas elas também têm a tecnologia dentro do core. É verdade. Então, você contou da história ali, né? Do teu avô, né? De como o cenário era quando ele vendia. A gente tem o cenário atual, mas a gente tem uma previsão de cenário futuro muito próximo, que a tecnologia ela tá muito, muito entranhada. Ela faz parte, ela é realidade. Você não tem pra onde fugir, né? Você não tem pra onde fugir. Cara, eu acho que você falando, eu deveria ter ido pra carreira de programador também. Quem foi pra carreira de programador, a gente sabe que tá super em alta. E vai continuar pelo jeito, né? Vai, com certeza. Se a indústria têxtil vai ser de tecnologia também, pô, imagina a quantidade de programador que vai demandar. A gente já tem clientes, assim, que tem times de desenvolvimento dentro da Dapcom, trabalhando o ano inteiro com eles em N soluções, assim, sabe? E já existem empresas que estão contratando os próprios programadores e desenvolvendo tecnologia dentro de casa, né? Então... E assumindo esse BO do projeto em si, né? Porque não é só o programador, você tem que ter um know-how por trás. Não é, eu vou fazer em casa. Não é bem assim, né? Não é tão simples. Não é tão simples e às vezes vai levar mais tempo e mais dinheiro, né? E muitas vezes vai faltar know-how também, e aí vai dar problema. Aí tem muito projeto que a gente já viu. A gente já implantou a plataforma Simplifica em alguns clientes que falaram, olha, já tentei fazer em casa e essa é a segunda vez. Fiz 2 vezes em casa e nenhuma deu certo, né? E a gente fala, cara, porque quando a gente traz software, é importante a gente entender que não dá para pegar o software e só jogar na mão da empresa e dizer assim, usa. Não, a gente tem que trazer toda a expertise de implantação de cultura de autoatendimento para essa empresa, né? Então, o software, ele é o meio, ele não é o fim, né? Então, quando você pega para fazer o software sozinho, como é que você vai adquirir esse know-how, né? Você vai passar por isso pela primeira vez, né? De certa forma, vai ser muito mais penoso e muito mais difícil, né? Então, existe esse contexto que é muito importante também de você entender que fazer dentro de casa pode ser um pouquinho mais complicado do que parece, né? E é muito importante, às vezes, você trazer uma empresa que te traga know-how naquela transformação que você quer causar dentro da tua empresa. E a gente tem que colocar isso na balança, né? É mais fácil... todo mundo pode construir um carro, né? Mas por que a gente resolve comprar um carro numa montadora? Né? Acho que é bem por aí. Quanto tempo você vai levar na curva de aprendizado, mão de obra, peça, que às vezes, né? Meu vozinho fala muito, o molho não pode sair mais caro que o peixe. Então, é bem por aí. Legal. Gente, a gente já fez um convite para vocês aqui, de vocês compartilharem esse episódio. Se você está escutando a gente no Spotify, tem um quadradinho com uma seta para cima, clica nesse quadradinho, dá para você encaminhar pelo WhatsApp. Ou se você está nos assistindo no YouTube, você pode copiar o URL ali e também mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail. Mande, né, mande para as outras pessoas que trabalham com você, manda para o teu gestor, teu líder comercial, mas também rode esse episódio aqui na tua empresa. Porque às vezes você precisa ter esse compartilhamento de informação para que todo mundo tenha o mesmo conceito para ser discutido numa sala de reunião e entender como a gente pode melhorar o saque, como a gente pode exterminar a briga de vendas com o financeiro, para que a gente possa prover uma experiência de compra muito melhor para o nosso cliente. Que é isso que a gente quer no final do dia. A gente quer ter mais resultado, a gente quer vender mais através dessa relação que a gente constrói com o nosso cliente. E o segundo convite é para vocês baixarem o Guia de Tendências sobre Experiências do Cliente B2B. Gente, fale um pouquinho mais sobre esse guia que vocês estão disponibilizando aqui para nossa audiência. Legal. A gente separou algumas tendências aí de atendimento para o B2B. Então, a gente fala um pouco sobre autoatendimento, fala sobre chatbot, fala sobre dados, né?
Data Analytics. A gente também traz sobre a importância de você estar no canal que o teu cliente está, né? E como tudo isso pode trabalhar a experiência do teu cliente, mas principalmente melhorar a tua organização, né? Deixar ela mais eficiente, reter teus clientes. Então é um material bem legal, o pessoal montou com base no know-how aí dos projetos que a gente já executou. Então super recomendo ali baixar, compartilhar. Tenho certeza que pode agregar bastante. Legal, é isso aí. Tá? É um material gratuito que está no link da descrição desse podcast, assim como o convite para você conhecer o nosso treinamento de vendas, o Método Super Vendedores. É um treinamento que contempla a criação de um processo comercial, técnicas de vendas que podem impulsionar as suas vendas através do relacionamento, através de técnicas de prospecção, de abordagem, de conexão, de fechamento de vendas e também o comportamento certo para ajustar um pouquinho a forma como você fala com o seu cliente, a forma como você encara os desafios, como você encara uma objeção, como você contorna ela. Tem link na descrição deste podcast também. Vai lá, troca uma ideia com o nosso time para enxergar se faz sentido nesse momento você fazer um treinamento de vendas com a gente. Beleza? Pessoal, considerações finais. Então, a gente está no último episódio da nossa série, né? Espero que a Simplifica Mais, eu e o Rica, conseguimos entregar valor, né? Para quem está nos escutando e ajudar um pouquinho a vivenciar o que a gente tem de rotina dentro da área comercial, estendendo essas rotinas para outros setores, né? E a Simplifica tá aí para ajudar nesse processo de experiência do cliente, que a gente falou lá desde o início, né? E agradecer a vocês por essa oportunidade, que foi muito legal, né, Rica? Foi muito legal. Bom, e para complementar também, agradecer a experiência, acho que para a gente é uma experiência nova também. É um papo muito produtivo, um papo muito legal. Contem com a Simplifica, contem com a Adapcom para ser um parceiro de tecnologia, né? Eu acho que isso é uma coisa super legal. Se porventura as nossas soluções gerarem valor para a organização de vocês, não deixem de entrar em contato com o nosso time. Se não gerarem, mas vocês também estiverem passando por uma dor, né, um problema, um desafio, compartilha com a gente. A gente é apaixonado por usar a tecnologia para resolver problemas, né, para deixar as empresas mais eficientes. Então a gente fica super à disposição aí. Quem sabe aí já prepara umas próximas séries. Com certeza, vamos lá, vamos trabalhar por isso. E você, faço novamente o convite, baixe o material gratuito que eles separaram para vocês. E na página que vocês vão acessar tem todos os contatos deles, vocês podem solicitar uma reunião, vocês podem conhecer melhor as soluções deles, porque eu tenho certeza que vai encaixar dentro do teu negócio. Tamo junto? Semana que vem tem episódio novo no ar. Segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente lança sempre um episódio quentinho para você, sempre temas relevantes para você poder vender mais, melhor, mais rápido, sempre com mais lucro e ter mais resultado. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!